Nosso assunto agora é saúde pública. Vamos falar sobre muitos assuntos, certo? Vamos falar sobre o Hospital de Cirurgia. Final de semana, a direção do Hospital de Cirurgia disse que iria desativar, não iria mais reativar aquela máquina de radioterapia bem antiga que só vivia quebrando. Este ano, por exemplo, em 2018, foram vários consertos, muitos deles demorados para serem consertados. E vamos falar também sobre outros assuntos do Hospital de Cirurgia, que desde o dia 6 tem uma interventora. Vem para cá, eu estou recebendo aqui, então, a interventora, a Márcia Guimarães. Boa tarde, Márcia. Muito obrigado por sua presença aqui no Balanço Geral Sergipe, aqui na TV Atalaia. Vamos começar inicialmente falando sobre a máquina de radioterapia, que foi o assunto desse fim de semana para cá. Por que essa decisão de não mais reativar a máquina? Eu sei que a máquina quebra o tempo todo. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, telespectadores da TV Atalaia, especialmente os funcionários lá do Hospital de Cirurgia. Veja, com relação ao serviço de radioterapia, a gente fez uma breve análise com relação à quantidade de paradas, né? Primeiro, em 2017, foram 8 paradas. Em 2018, já vão para 5. A primeira iniciou-se em janeiro e só voltou a funcionar em abril. Então, foram meses de paralisação. Quando eu cheguei como co-gestora, indicada pelo governo do estado. Eu não cheguei como interventora. Desde quando você está lá como co-gestora? Desde o dia 23 de agosto. Certo. Né? Então, quando eu cheguei, o que a gente encontrou lá? A gente encontrou o serviço de radioterapia parado como um todo, o serviço de quimioterapia e com uma diminuição significativa das cirurgias oncológicas. Então, a Unacom do Hospital Cirurgia, ela estava em sofrimento, né? Com 3 serviços comprometidos. E nós tínhamos, além disso, outras atividades, como sabem, a cirurgia cardíaca, a cirurgia neurológica e a vascular paralisadas. Então, o que foi que nós fizemos? A gente precisava reativar o que a gente fosse possível reativar dentro do menor espaço de tempo, para retomar a assistência à população que estava precisando. Então, com relação à oncologia propriamente dito, foi que a gente fez. Veja, esse aparelho de radioterapia, eu não tenho segurança, foi isso que eu disse, inclusive fiz reunião com as equipes, né? Não tenho segurança de colocar ela de automático para funcionar. A gente tinha um orçamento, tinha tudo lá para ver, em torno de 130, 150 mil reais. Fato que eu não tinha no dia, né? Mas que a gente poderia viabilizar. Porém, eu não tinha segurança, tendo em vista o histórico do equipamento. O que foi que eu fiz? A gente fez uma parceria com o Hospital de Urgência, que tem 2 equipamentos, sendo um de alta de resolutividade, inclusive com metodologia de tratamento através de fótons e de elétrons, e usando a tecnologia 3D, que é uma metodologia mais usada, apesar de que o Sistema Único de Saúde ainda usa muito a 2D, mas hoje o tratamento é melhor realmente. Não vai atrapalhar em nada o tratamento dos pacientes do Hospital de Cirurgia? Não. O que é que acontecia? A gente recebia, em média, no Hospital de Cirurgia, 50 pacientes por vez para tratamento. Tratava entre 30 e 35 e iria, à medida que ia saindo, iam voltando outros. O que foi que aconteceu? A gente manteve o tratamento. A gente não Só que no Hospital de Urgência. Só que no Hospital de Urgência. Então, a gente está dando a mesma quantidade de tratamento, um tratamento mais avançado e mantendo a nossa equipe em atividade. Tá, nós fomos procurados por alguns pacientes oncológicos do Hospital de Cirurgia. Eles foram até hoje pela manhã no hospital, nós acompanhamos. Vamos ver a reportagem, vamos acompanhar comigo. No último sábado, a direção do Hospital de Cirurgia informou que o aparelho de radioterapia não será mais consertado. Esse aparelho que apresentou defeito em agosto deste ano. Por causa disso, o grupo Mulheres de Peitos vieram para o hospital fazer uma manifestação. Eu vou conversar aqui com a integrante do grupo, a Sheila Galba. Sheila, essa notícia acabou pegando todas de surpresa, né? Exatamente, e ficamos indignadas, porque a gente sabe, né, que a máquina é uma máquina velha, mas nós sabemos também que existem peças para essa máquina. O que eles alegam é que não existem mais peças no país para essa máquina. Se eles quiserem, eu passo o contato do engenheiro que é responsável por essa máquina daqui. Existem peças, sim. Outro detalhe que foi nos passado é que da última vez que o engenheiro veio para cá, há mais ou menos 5 meses,
dessa última vez, eles pegaram peças do ferro velho. Isso é impossível. Sabe por que é impossível? É impossível porque todas as peças ou máquina de radioterapia descartada, elas precisam passar pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear, o CNEM. Então essas peças não estão no ferro velho. Essas peças existem em locais destinados para venda ou até mesmo aluguel. Uma das reivindicações que o grupo também faz, eu vou até pedir para o Hudson mostrar aqui na faixa, fala que o terceiro turno do uso ele está funcionando, mas que se estivesse funcionando aqui no Hospital de Cirurgia, ia facilitar, né, a fila, a espera de tantos pacientes que estão esperando para conseguir esse exame. Eu vou conversar aqui com a integrante, a Elza. Elza, uma situação como essa, se tivesse resolvido, poderia até melhorar a fila, né? Mais pessoas poderiam ser atendidas o mais rápido possível. Com certeza, nós estamos aí com uma fila enorme, né? E que pessoas estão precisando fazer radioterapia. E se esse aqui estivesse funcionando, estaria fluindo muito melhor, né? E a gente não pode esperar, né? O câncer não espera. É uma luta diária, né? É uma luta diária. Isso é corriqueiro, gente. Não pode parar. A gente precisa que as pessoas se sensibilizem com isso, que o cirurgia também veja essa situação, né? Porque a gente não está contra, a gente quer se somar. Realmente é uma situação bastante complicada. Do Hospital de Cirurgia, Bruno Cavalcante. Márcia, você ouviu aí a reclamação, o apelo das mulheres de peito, que já é um grupo conhecido, muito conhecido aqui em Sergipe. O que é que pode ser feito? A máquina não tem mais jeito. Como gestora, você acredita que essa máquina não tem mais jeito? Veja, a primeira questão é que em momento algum eu disse que se pegava em ferro velho, nem que não existia peças no Brasil. Não, existem sim. Agora não existe pronto atendimento do tipo, a gente precisa acionar e a demora de vinda é mais demorada do que se fosse um equipamento que tivesse um pronto uso, tipo um carro novo rodando. Com relação a essa questão, o que eu gostaria de colocar é, a gente não retirou a oferta do Hospital de Cirurgia. A gente não retirou o nosso corpo de colaboradores do trabalho na radioterapia. A gente só não está ofertando na nossa unidade hospitalar. Então, a gente não contribuiu para o aumento de fila, a gente não hesitou em fazer com que a gente continuasse a contribuir com a realização dos procedimentos. E de melhor forma, volto a dizer. Lembrando que a gente fazia 2Ds e 3Ds só no sistema de fótons e hoje a gente está fazendo de fótons e elétrons. Então, é um tratamento muito melhor e mais avançado. Com relação a ela... o hospital do USE poderia reativar o terceiro turno e manter o do cirurgia também? Isso poderia sim acontecer em outro momento, onde tivesse condição de ter mais funcionários, que o fato não ocorre agora. Márcia, a nossa preocupação, acho que todo mundo, porque o câncer é uma doença que, por exemplo, o Hospital de Urgência está com o tratamento, principalmente o pessoal de quimioterapia, lá agora parado, desde a semana passada, por falta de medicação. Não sei se você está sabendo, eles estavam esperando chegar hoje. E os pacientes estão parados também lá com relação a isso. Então, é preocupante para todo mundo, inclusive, imagino, para você como gestora que assumiu como interventora a partir do dia 6. Como é que está a situação do Hospital Cirurgia, financeiramente? Porque a gente ouve falar, o Ministério da Saúde manda dinheiro, a Prefeitura de Aracaju manda dinheiro, e esse dinheiro não dá para nada. Muitos servidores agora disseram, eu fui demitido desde 2005, até hoje não recebi rescisão, eles vão receber? Mas tudo isso, daqui a pouquinho, não sai daí. A gente vai ao recado da Maratá e volta já. Estamos de volta ao vivo aqui pela TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Está no Balanço Geral. Estamos conversando aqui com a interventora do Hospital de Cirurgia. Você começou como interventora do dia 6 para cá. Mas você já deve saber como está a situação financeira do hospital, as dívidas. Tem dinheiro suficiente para manter o hospital, para pagar fornecedores, pagar servidores? Não, ainda é uma luta diária manter. Veja, os passivos eles são muito altos. A gente tem aí dentro do processo de intervenção de 90 a 120 dias para apresentar uma auditoria financeira contábil, né? É uma entidade que durante os últimos 3 anos não apresentou balanço, nem para o seu conselho curador. Hoje eu tenho uma reunião com o conselho curador para me apresentar e informar das ações que a gente está programando fazer, o que nós já fizemos. E com relação a, por exemplo, médicos, a gente tinha uma folha de 6 meses sem pagar.
Então, tinha médicos que não recebiam salários há 6 meses, cooperativas há mais de 1 ano que não recebiam, e os funcionários que, infelizmente, eu também ainda não consegui botar para receber no 5º dia útil, né? Então, no último mês agora, eu paguei nesse mês, eu paguei dia 21 o salário que deveria Semana ter passada. sido até o 5º dia útil. Então, eu tenho bem isso comigo, não é uma vontade minha, mas eu estou lutando para que quanto menos tempo, para eu diminuir o máximo possível essa chegada. Quanto o cirurgia recebe hoje de dinheiro do Ministério da Saúde e Prefeitura de Aracaju? Então, ele tem 3 fontes de receita, ele tem um contrato do IPE Saúde, você vê que o IPE Saúde ocupa uma ala lá, que gira em torno de 1 milhão mês. Tem o contrato da Secretaria de Estado, que é um contrato de produção, que se realizar toda a produção, poderá chegar a 5 milhões e 700 mês. E tem mais alguns planos, né, que a gente recebe tipo os pacotes. Não, nesse todo, o hospital não consegue juntar entre a produção, mais o do IPES, mais o que ele recebe, ele não consegue chegar a 5 milhões. Não chegando a 5 milhões, a gente não consegue manter o custeio da unidade. Você vê só a folha de pessoal, se eu somar a folha médico e a folha de profissionais que lá trabalham, que não são médicos, todos os demais colaboradores, não chega a 2 milhões e meio. Essa despesa chega a 2 milhões e meio. Então, mais as questões de órtese e prótese, comprar as próteses, placas, parafusos, marca-passos. Essa parte aí, eu fazendo, devo gastar em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200. Então, e mais as despesas com alimentação, concessionárias, as demais e Tínhamos lá uma direção que saiu aquela coisa de que tinha salários altíssimos. Isso já foi resolvido, inclusive, pela própria Justiça. Você vai montar a nova direção? Isso, vou montar e como a própria Justiça já botou o meu teto salarial, né? Então, com certeza, o teto dos outros deve se acomodar abaixo, certo, né? E dentro de uma linha de mercado, mas bem abaixo do que existiam, né? Você acredita que a Fundação Beneficente Hospital de Cirurgia vai voltar, porque é um hospital, unidade tradicional aqui do estado de Sergipe, vai voltar a realizar os serviços, prestar os serviços à comunidade como sempre fez? Eu acredito sim, primeiro pela vontade dos funcionários. Por quê? Porque os funcionários, eles seguraram esse hospital durante esse tempo todo, né? Então, eles mantiveram o hospital realmente pronto para fazer assistência. E agora eles eu estou tentando melhorar as condições de trabalho deles. A outra questão é porque eu acho que é de interesse público, do Ministério Público, do governo do Estado e de todas as secretarias que o hospital continue a prestar assistência, tendo em vista que ele é o único hospital que realiza a linha de cuidado do paciente cardíaco no estado de Sergipe para o SUS. Eu conversei aqui com Márcia Guimarães, interventora do Hospital de Cirurgia. É uma conversa inicial, porque ela entrou agora, dia 6. A gente vai voltar a conversar outras vezes sobre a situação do Hospital de Cirurgia. Muito obrigado, uma boa tarde e uma boa sorte lá no hospital. Eu agradeço a todos os colaboradores do hospital por manter esse hospital rígido, pronto para melhorar a assistência. Muito obrigado.